pessoal, boa noite. Iniciar nossos trabalhos de hoje. Vamos falar sobre florais, um assunto bastante interessante. Enquanto a rede está vasculhando a galera que está online aí, espero já que a Vanessa já esteja presente para convidar ela para mais essa live. Muito legal, muito interessante. Esse assunto, na verdade, todo assunto que está voltado para a acupuntura é extremamente importante porque sempre visa uma coisa que a gente precisa de prezar muito nos dias de hoje, né? Que se chama eficiência, eficácia, né? No tratamento, que na verdade é o nosso objetivo, né? Sempre trazer as coisas que tem de melhor para que os nossos pacientes, né, tenham esse benefício no dia a dia. Meu irmão Isaac já entrou. A Alqueme também já entrou, seja muito bem-vindo. Então, como eu estava falando anteriormente, enquanto a galera vai entrando aí, a rede tá buscando a galera, tá online aí, essa importância, na verdade, da gente sempre adicionar a acupuntura e as terapias, né, de uma forma geral, tudo que adiciona valor, né? Então, por exemplo, a grande maioria sabe aqui a minha especialização na acupuntura do Mestre Tung. Grande Isaac, abraços, meu caro, tamo junto, meu irmão. Então, sou especialista na acupuntura do Mestre Tung, mas isso é uma forma que nós temos. Ó, Inês, boa noite. Ah, Inês, grande Leandrão. E tudo isso é importante para a gente poder adicionar esses valores na acupuntura, independente se ela seja acupuntura de Mestre Tung, se ela não for acupuntura do Mestre Tung. A Vanessa já entrou, já te chamo, Vanessa, entendeu? E isso é extremamente importante, né? Porque para a gente sempre adicionar valor no tratamento. Então, eu não tô fazendo de uma forma que eu não fale somente de acupuntura do Mestre Tung, porque tem tanta coisa boa que a gente pode adicionar no nosso dia a dia, que pode adicionar valor no nosso tratamento, independente de somente ser Mestre Tung ou não, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Eu sempre tento trazer esses temas que são bastante variados, né? Às vezes me questionam muito, professor, por que você não fica fazendo demonstração? Pessoal, não é o objetivo, né? O objetivo é outro completamente diferente, né? Não só falar de Tung, mas aquilo que inclusive agrega valor à acupuntura do Mestre Tung. Todo mundo sabe que, como eu falei, vou repetir, né? A acupuntura do Mestre Tung é o grande amor da minha vida, né? Então fica até difícil falar diferente, né? Mas a galera tá entrando, o Luiz entrou, Rodrigão, sabadão nós estamos juntos aí, tá? Tamo junto, legal. Tamo junto para poder finalizar a turma do Mestre Tung aí. A Vanessa já tá online, deixa eu chamar a Vanessa aqui, vai. Ei, Pra nós, hein? é Você nóis. tá tão perto em São Carlos, né? Acredita? A gente se via mais quando eu tava em São Paulo do que você aqui em São Carlos do meu lado. Verdade. Deixa eu até arrumar aqui. Espera só um pouquinho. Eita. Fica na paz, aí fica Ah, tranquila. Você acredita? Como diz o outro, eu me trombava mais contigo lá em São Paulo do que você aqui em São Carlos, que eu tô do nossa, lado. Você acredita, Vanessa? é verdade, né, Fábio? Mas foi uma época muito bacana, né? A minha formação em Ah, sempre. acupuntura, tendo você como professor, o Regis, toda a equipe da EBMEC, foi maravilhoso. Isso aí é como diz o outro, né? É como eu sempre falei e falo, vou continuar sempre falando. Continuo sendo aluno, continuo aprendendo, tenho muito que aprender na vida. Então, acho que essa questão aí, eu sempre falo, até muito dentro em sala de aula, que é uma coisa é uma coisa que eu sinto muito, é um sentimento muito, que é muito latente em mim. Essa troca de professor-aluno, o professor passa a ser muito mais aluno do que professor, né? Porque o Com pessoal traz certeza. tanta coisa maravilhosa pra gente, tanta vivência, né? Às vezes o pessoal É, até fala, né? Você sabe disso. Pô, mas você supervisiona o ambulatório. Eu falei assim, cara, o que o pessoal traz de experiência no seu próprio local de trabalho, tem algumas coisas que saem um pouco da normalidade, né? Que em alguns casos a gente tem que parar realmente para poder pesquisar realmente, né? O que está acontecendo, o que fez diferente, o raciocínio, né? Isso é uma coisa que a gente acaba vivendo. com certeza. Só com muita prática, né, Fábio? Muita vivência, muito ambulatório.
E isso que você estava falando, né, da gente aprender com os nossos alunos. Então, eu sou professora de terapia floral, né, dos Florais Amazônia, há mais de 20 anos, Fábio. E a gente aprende em cada curso que a gente dá, em cada vivência que a gente participa, porque todas aquelas pessoas que estão com a gente, elas trazem uma outra perspectiva, uma outra vivência, e isso somente agrega para a gente, né? Então, a gente vai Com aprendendo certeza. muito cada vez mais. Aproveitando aqui, tem um cara aqui que ele tá me devendo uma live, o Sérgio Pavluc, que ele tá me devendo Eu uma vi live, que essa eu quero falar com ele, sabe o quê? Questão de holografia e mestre Tung, holografia e microsistemas, que é o assunto que eu também sou professor de microsistemas, mas eu quero ouvir a opinião de outro professor, com toda certeza, né? é claro. Senão fica muito. E ele tá me devendo, ele falou, não, ó, eu vou marcar para você, eu tô com a palavra correta? Tô com meus horários no hospital, mas esse horário dele é extenso, assim, parece que ele tá trabalhando lá 24 horas por dia sem parar, entendeu? Ô, Vanessa, vamos fazer o seguinte, pô. Se apresenta pro pessoal, fala quem é você, quem é o teu trabalho, o que que você tem executado, o que está sendo feito. Conta pra galera aí. Legal, obrigada. Bom, então, Vanessa, né? Eu sou acupunturista e também terapeuta floral, né? Dos florais da Amazônia. E minha formação é como fisioterapeuta, né? Então, desde o começo, desde a faculdade, eu vim percebendo isso, né? De quanto a gente podia agregar o nosso trabalho, juntando outras percepções, outras ferramentas. Isso que você disse logo na introdução, sabe, Fábio? Enquanto eu estava esperando para entrar, isso para mim é muito verdadeiro. Então, eu sempre procurei várias outras linhas, né, de estudo, de compreensão do ser humano, que é o meu campo de estudo, até mesmo porque eu estudando ele e ajudando ele no processo de cura, eu também faço o meu, né? Eu aprendo nele, né, com ele, também a trabalhar a mim mesma. Então, sou formada em fisioterapia há mais de 20 anos e logo que eu comecei na parte profissional, eu já comecei, como te falei, a agregar outras coisas e a primeira coisa que eu fiz foi formação nos florais da Amazônia. Depois fui para a Amazônia, fiquei morando lá 6 meses, justamente para fazer esse aprofundamento no estudo. Você estava falando assim, nossa, Tung é a minha paixão. Fábio, Florais da Amazônia é minha paixão. Então, muito legal a gente juntar duas paixões aí para o pessoal, com todo esse carinho que a gente tem por essas terapias, porque quanto mais a gente gosta disso e vê a beleza que existe nessas terapias, nessa forma, né, de olhar para a natureza e para o ser humano, mais a gente aprofunda, né? Mais a gente. Não sei se travou para todo mundo. Vou pra galera, mas complementa, não tem problema. Eu perdi a minha última live, para você ter uma ideia. Eu tava fazendo uma live, um assunto extremamente legal, falando sobre hipnose, né? Que eu fiz um curso de com uma pessoa fantástica. Meu, perdi a live completa. Ela simplesmente deu uns piripaque desse aí. Pô, sumiu com a live. Acontece. Ué, tecnologia, né? Tecnologia. Acontece Então melhor isso daí que faz parte. isso. Mas, mas uma coisa importante que você acabou de falar, que eu quero, vamos entrar um pouco no. Você sabe que tem umas coisas que eu andei conversando com você que, assim, me despertou um outro lado aí. Mas se a gente for falar simplesmente por uma questão realmente de paixão, né? De paixão e tal, a minha paixão é a acupuntura do Mestre Tung. Eu estudo isso praticamente, 80% do que eu faço com a acupuntura é estudar e pesquisar a acupuntura. Isso aí é uma coisa que tá caindo. A internet tá, mas não se preocupa não. Entendeu? É paixão. Então, tipo assim, tem uma frase que eu costumo dizer muito, acho que muitos aqui já ouviram essa frase, que a gente não escolhe a terapia. A terapia que escolhe a gente, né? É quando você. Porque, na verdade, a acupuntura tradicional, eu fiz, sou formado, sou professor, sou supervisor de ambulatório. Não foi uma coisa que me despertou, assim, muita paixão. Não foi uma coisa que me despertou paixão. Eu gostava, né? Gostei, lógico, faz parte da medicina chinesa, faz parte da formação, então. Mas Mestre Tung tinha tudo a ver comigo, sabe? Quando eu comecei a estudar Mestre Tung lá atrás, inclusive pela própria formação que eu tenho em microsistemas, né? Conheço uma gama bem extensa de sistemas, inclusive de dar aula sobre eles, inclusive de aplicação clínica, né?
Então acabou assim, a coisa acabou ficando muito fácil na minha cabeça, né? Holografia, depois adicionou-se canais, uma visão própria de diagnóstico, que é muito peculiar da acupuntura do mestre Tung, então isso acabou virando realmente uma paixão. Assim, se você falar, tanto é que tem uma galera do Recife que eu dei aula lá, estou voltando para o Recife em março. Delícia. Pelo visto, vou dar umas voltas grandes no Nordeste no ano que vem. Legal. Delícia. Então, o que acabou acontecendo? Mas a convidada é você, eu vou deixar você falar já e falar à vontade. Então, o que acontece? Essa questão toda de você gostar de uma coisa, se aprofundar naquilo, a tendência é você realmente ser especialista nisso. Agora, me conta uma coisa. Contextualiza para nós florais do sistema floral da Amazônia, e se você pode fazer um comparativo com o tradicional, que na verdade é um assunto, eu sou aqui realmente como ouvinte, porque é um assunto que eu não domino muito, na verdade. Vamos lá. O fito e floral em si é uma coisa que eu não domino, assim, é por isso que eu quero trazer coisa diferente, porque é uma forma que eu tenho, inclusive, de aprender, claro. Inclusive me interessar até por outras coisas para agregar valor, que o negócio é sempre estar agregando valor. Isso. Bom, então assim, vou explicar de uma forma geral para todo mundo entender, porque muita gente, inclusive, confunde floral com homeopatia e às vezes até mesmo com fito, né? Fica sem entender exatamente o que é o que, né? Porque tudo deriva de planta, mas como é preparado, como é administrado, isso é totalmente diferente. Então, assim, o floral, ele é feito da flor. E ele não é macerado, flor, ele não é feito extração de princípio ativo, nada disso. O que é feito é uma impressão daquela informação que existe naquele campo, daquela flor, na água, e é daquela água que a gente prepara o floral, né? Então, vou falar, Sérgio, vou comparar com os florais de bacinho. E aí, esse é o modelo geral de todos os florais, né? A gente solariza, então, essa água com essa flor, a gente imprime, né, essa radiação solar. Na verdade, nos florais da Amazônia, nós temos 2 flores que são feitas na lua cheia, então é uma lunarização, né? Porque elas trazem aspectos que são mais lunares, eu posso explicar isso depois também. Né? E a diferença especial que nós temos dos florais da Amazônia com outros sistemas, de uma forma geral também, é de onde vêm esses florais. Então, os florais de Bach, ele vem da Inglaterra, né? São os campos ingleses. Então, imagina assim, o que está impregnado naquelas plantas, o que está impregnado naquele campo, né? Tudo que está naquela região. Mas o processo é diferente desse que você está me falando. O de Bach, por exemplo, no caso, tem a maceração da planta ou não? Não, solarização somente. O processo seria muito parecido? Isso, exatamente. Mas os florais da Amazônia, eles são florais feitos de flores lá da Amazônia, lá na Amazônia, né? Não são trazidos para outras regiões, é preparado lá dentro da floresta. Então, só para a gente exercitar, né, essa percepção, imagina esse campo amazônico e tudo que está, energia que está impregnada naquele campo. Então, uma flor que brota, né, que floresce lá na Amazônia, imagina a diferença dela nascendo, né, uma outra espécie nascendo lá na Inglaterra. Então, essa diferença de campo, né, é que dá diferença também nos nossos florais. Porque a gente vai entender, para compreender mesmo, a gente entra lá no campo da física quântica, que é o que a gente fala de campos mórficos. Então, cada campo ele tem a impregnação daquele campo em que ela vive, né? Então, a sua casa, o seu ambiente, a sua cidade, né? Tem muitos experimentos sobre isso, eu não vou entrar muito, porque aí o assunto é grande. Me fala uma coisa, inclusive, uma coisa assim, falando um pouco questão de mecânica quântica tal, e processo e faixa vibratória, aquela coisa toda. Então quer dizer que, inclusive, para nós, no hemisfério sul, morando no Brasil, essa vibração tem muito mais a ver com a gente
Ou É, eu estou falando alguma bobagem? a gente fala isso, né? Porque é bem óbvio mesmo que o nosso campo ele está muito mais próximo, né, do campo amazônico do que o campo da Inglaterra ou da Sim, Austrália, ou qualquer sim, coisa sim. assim. Mas a gente precisa lembrar Beleza. que nós somos seres planetários. Então, assim, eu também posso me beneficiar de florais que vêm de outras regiões do planeta, né? Então, a gente não faz isso como uma exclusão. Mas a gente sabe que Entendi. sim, nós temos o nosso modelo, vamos dizer assim, ele é muito mais próximo do da Amazônia, né? E tem Então, alguma relação, por exemplo, assim, lógico, né? hum, Quando a gente fala de ervas, fala de Amazônia, tem muita coisa do próprio povo indígena nesse contexto todo aí. aham. O que você tem a dizer sobre isso? Então, os florais da Amazônia, ele vem de uma região, né, que é o Mapiá, e lá onde ele é preparado, né, o Centro Medicina da Floresta, olha que bonito. O Centro Medicina da Floresta, ele é um centro de pesquisa e manutenção dos saberes originários do povo da floresta. Então, os florais da Amazônia nasceram dentro desse contexto, né? Eles vêm com essa sabedoria, a sabedoria do povo da floresta, eu não diria nem indígena, né? Mas, na verdade, de todo o povo que Sim, mora ali, que vive ali sim. e que tem uma cultura própria, né? Então, toda essa cultura, inclusive a cosmologia do povo da floresta, também está dentro do sistema amazônico, do sistema dos florais da Amazônia. Muito legal isso. Muito Inclusive, eu lembro legal. quando você foi dar esse curso. Na verdade, você teve um final de semana que eu estava na Embramek, eu não sei se eu estava dando aula, se eu estava no ambulatório, que você foi, inclusive, dar esse curso lá. Eu me Sim, a gente teve recordo, esse curso recordo como lá, se fosse, nós, a gente teve acho que nós dois conversamos cursos sobre lá e isso, uma né? palestra. Aham. Foi mais ou menos Foi muito isso. Legal, legal. bacana. Me fala uma coisa. Vamos trazer isso. Hum. Vamos trazer isso. Ó, o Rodrigo falou. Tem várias pessoas que foram falando alguma coisa. Se você quiser resgatar alguma coisa para responder algo para alguém, Sim, fique à eu tô vontade, vendo tá? aqui o Rodrigo falando indígenas, ribeirinhos, isso Isso. mesmo, todo o povo da floresta. Rodrigo, vou fechar o curso do Mestre Tung com ele esse final de semana lá em Santo André. E Olha que semana que vem estou em São Paulo para começar uma turma nova. que legal, muito Finalmente em Santo André. bom. Agora eu começo São Paulo no outro final de semana. Então a gente, graças a Deus, está caminhando cada vez mais aí. Que Me fala uma bom, coisa, coisa boa trazendo tem para o que. nosso. É. Outra coisa, você precisa fazer esse curso de Tung, hein? Olha lá, Ah o Sérgio lá, o falando, eu quase Sérgio. O fiz esse Sérgio é curso uma outro. meia dúzia Eu de vezes. quase fiz esse curso meia dúzia de vezes. Você fez o curso de Tung, eu fiz o curso da Vanessa. Preciso saber qual que você fez aí. O Sérgio está devendo fazer esse curso aí. Então o que acontece, Vanessa? Trazendo para o nosso dia a dia. Vai, eu como Tung, eu sou um acupunturista, que a minha especialização é agulhamento e sangria, Hum, certo? É a base da minha especialização é essa. sim. Me fala uma coisa, o que eu posso trazer do dia a dia esse acompanhamento da teoria floral no tratamento e vice-versa? Olha, Fábio, né, logo que comecei a estudar acupuntura, né, que eu sou acupunturista há uns 6 anos, mais ou menos, né, então, quando eu comecei a estudar acupuntura, eu comecei logo a fazer as relações com o que eu já tinha de conhecimento dos florais da Amazônia. E eu ficava assim, gente, olha isso, como é que isso está falando a mesma coisa, só que numa outra linguagem. Porque aquilo que a gente estava falando, né, é uma outra cultura, né, é uma outra Sim, racionalidade, é uma outra sim, sim, forma, né, de estruturar a medicina, né? Então a medicina chinesa ela é sim. estruturada com fundamentos que eles são diferentes de todo o resto. Mas, quando a gente observa a acupuntura dentro dos fundamentos clássicos, e Tung utiliza muito desses fundamentos clássicos, ela é uma medicina clássica, né, Fábio? A gente parece que está Sim, falando de uma coisa muito. nova, mas na verdade ela tem os fundamentos lá no clássico. Então a gente vê Sim, que eles falam a mesma coisa, porque a medicina chinesa e os florais da Amazônia, eles partem de um princípio que é a observação da natureza. Eles partem do princípio do espelhamento do homem com a natureza, né? Então, quando a gente fala assim, todos os ciclos, né? A gente coloca lá os 5 movimentos, né? Relacionados lá com
as estações do ano, coloca a Terra lá no centro, todos esses princípios, a gente também pode olhar dessa mesma forma para os florais da Amazônia, só que é uma outra linguagem. Então a gente precisa estar bem afinado mesmo, assim, para a gente poder ver, mas está tudo lá. Porque são as mesmas. É a mesma natureza se expressando, entende? E aí eu acho tão interessante que no Mestre Tung vocês falam muito da holografia, não é? Então, como é que Sim, está no demais. corpo, né? O tempo inteiro esse papo de holografia. E às vezes eu vejo as pessoas entenderem que a holografia, né? Ela é uma coisa assim descoberta pelo cientista, inventada pelo cientista, né? E na verdade a holografia ela está na natureza, né? Ela está na natureza. Sim, Na verdade ela é uma lei natural. Então, quando a gente observa a natureza, a gente vê que essa holografia ela também está lá. E com os florais, a gente também vê esse mesmo padrão se repetindo, sabe? Só que a gente fala de uma outra forma. Então, a gente vai falar o quê? Entre micro e macrocosmo. A gente vai lembrar das leis herméticas, as leis de Hermes, né? Falando que o que está em cima é igual ao que está embaixo. E nisso a gente faz esse espelhamento com a natureza. E a gente se vê na floresta. Então, por exemplo, na primeira classificação que a gente estuda dos florais da Amazônia, que é a classificação na ordem da natureza, nós temos 3 grandes grupos, que são os florais, que são de plantas lá da Mata Virgem. Depois a gente tem as flores que vêm da capoeira, que a capoeira, para a gente, é aquela floresta que ela surge depois de uma devastação. Né? Então tinha lá a Mata Virgem, houve uma devastação, um desmatamento, e essa floresta ela começa a surgir novamente, essa mata, né, começa a surgir, só que com espécies diferentes, né, dentro de um ciclo totalmente diferente do que é a Mata Virgem. Então, essa é a capoeira, uma mata secundária. E nós temos o outro grande grupo, que são as plantas cultivadas, que é cultivada pelo povo da floresta, no seu jardim, né, na sua horta medicinal, ou como planta frutífera. Quando a gente coloca esse sistema, né, que a gente vê na floresta em espelhamento com a gente vê que o nosso eu profundo se relaciona com a Mata Virgem. Que é a parte do nosso eu, do meu ser, que sai para trabalhar, que se relaciona com as outras pessoas e que sofre impactos diariamente. Essa parte do meu eu, ele está relacionado com a capoeira, que é essa parte que sofreu essa devastação. E ela precisa de ressurgir, né? Ela precisa de ter muita resiliência, muita força ali para surgir novamente. E essa terceira, né, que é a cultivada, vai se relacionar com o meu eu cultivado, aquilo que eu cultivo em mim para me relacionar com o outro. É aquilo que está em volta da minha casa. O que está em volta do meu corpo, do meu campo áureo, com o meu campo energético? É com ele que eu me relaciono com o mundo. Então, a gente, já numa primeira classificação, a gente já entra dentro desse padrão de espelhamento, que também numa outra linguagem, essa holografia na acupuntura do Mestre Tung. sim. Pela própria natureza do eisivo, ele fala isso, né? Na verdade, você pega, que na verdade é o conceito da holografia. Você vai pegar uma parte menor do corpo, vai espelhar o corpo de uma forma na sua totalidade. Vamos pegar um exemplo muito simples, que é muito fácil, qualquer pessoa consegue entender isso fácil. A própria auriculoterapia, né? Isso. Você tem lá uma posição cefálica, né? E que os pontos foram mapeados a partir daí pelo Dr. Paul Nogier, né? Na década de 50, mais ou menos, e que a partir daí foi se desdobrando. Ele fez um estudo fantástico em relação a isso, né? E aí, inclusive, tem umas discussões idiotas por aí que eu vou te falar, cansa, né? Aí os próprios chineses já tinham pontos na aurícula nessa época, aí fica naquela. A francesa é a verdadeira, porque a chinesa. Mas idiotice. Umas coisas que não tem o menor sentido, sabe? Essa é uma discussão desnecessária, né? Porque ela não agrega, ela não vai para frente. Né? Perdão, bati o pé aqui. Não, umas coisas que não tem mais. Isso aí, por exemplo, tem tudo a ver com essa questão da própria holografia, né? Da questão em si.
de que o lado direito ele vai regular o lado esquerdo, o alto vai regular o baixo vai regular o alto, a direita, a esquerda, a frente, atrás, e vice-versa. Né? Então, é uma lei Inclusive, natural. um aspecto interessante, o próprio aquecedor, os 3 aquecedores superiores, né? A doença da superficialidade, que é o céu, a doença que ela é mediana, que seria do baço estômago, e as doenças do inferior. Vamos trazer isso para rim. Rim, muitos falam, né? Para nós de Tung, o fígado está no aquecedor inferior, né? Para muita bibliografia tradicional fala que ele está no médio. Mas isso não muda nada, entendeu como é que é o negócio? Isso, na verdade, acaba não mudando nada. É aquela história. Eu tenho uma especialização numa acupuntura chinesa, que ela tem muito do próprio Imperador Amarelo, tem muita coisa do I Ching, né? E, ao mesmo tempo, ele acaba sendo diferente da tradicional. Isso que é o legal no mundo, entendeu? Isso. Por exemplo, no teu caso, você está explicando uma coisa muito legal. Você tem florais de Baia e florais da Amazônia. Entre aspas, eles podem ter conceitos muito parecidos, mas cada um tem uma visão com as suas particularidades, entendeu? E o bom do negócio, isso que eu acho mais legal. Aquilo que você aplica com muita propriedade, aquilo que você aplica com muito estudo, você também... É como você está falando de mecânica quântica, né? Muito estudo, muito resultado. Pouco estudo, pouco resultado. Muito estudo, infinitas possibilidades. Pouco estudo, possibilidade muito pequena, entendeu? Então é isso que a gente tem que trazer no dia a dia. Você sabe que tem uma assim, colocando algumas coisas, né, para o pessoal pensar, né? Hoje em dia, a gente como profissional tem que primar muito pelo quê? Pela qualidade daquilo que a gente oferece, daquilo que a gente, inclusive, né, de qual fonte que a gente bebe essa água, né, porque a gente tem que tomar cuidado com isso. Da onde que a gente está tomando essa água, de que fonte que essa água está vindo, e o detalhe, nós temos que tomar cuidado para, inclusive, não perder a mão, né, porque, olha... Com certeza. Assim, então, pois é, aí a gente vê, né, a acupuntura clássica, né, Mestre Tung, ele vai lá na raiz, né, dos conceitos filosóficos da medicina chinesa, muito lá no profundo, porque lá atrás, né, 6.000 anos atrás, essas maravilhosas pessoas já fizeram isso, de olhar para a natureza e sistematizar uma forma de você atuar no corpo humano, considerando todas essas influências, né? A influência das estações, a influência desse que você estava falando, o alto, o baixo, o frente, o trás e tudo mais, né? Todas essas relações. Então, quando a gente estuda os florais da Amazônia, a gente também vai dentro desses conceitos que eles são profundos, que eles são relacionados com a natureza, porque a raiz de tudo isso, ela é uma raiz. A raiz de todas as medicinas, terapias, filosofias, a verdadeira raiz ela é uma. Então, dali a gente pode derivar várias formas de interpretar, né, o corpo humano, interpretar, inclusive, a forma como a gente vai atuar com eles. Né? Então, os florais da Amazônia, eles têm também essa característica de ir nessa relação do homem com a natureza. E por isso, né, que é tão profundo, ao mesmo tempo tão simples. Você sabe que, na verdade, eu tive 2 conversas muito bacanas, assim, as lives, na verdade, eu costumo dizer que é sempre um bate-papo de pessoas que têm um conhecimento, não vou falar que ninguém aqui é catedrático, não tem nada disso, a gente, na verdade, é professor e continua sendo aluno e vai morrer dessa forma. Eu tive um papo muito bacana com a Daniela Félix, que você também conhece. Querida, formou comigo. Exato, a Dani é uma pessoa maravilhosa, tive assim Você sabe que o engraçado, assim, às vezes tem muitas pessoas que não sabem disso. Mas, por exemplo, a acupuntura que é sistematizada para nós hoje, ela foi escrita por fitoterapeutas. Não foram escritas por acupunturistas que utilizam agulhas. Inclusive, às vezes o pessoal pergunta para mim, às vezes o pessoal fala assim para mim, né? Pô, professor, mas por que essa diferença muito grande de resultado da acupuntura do Mestre Tung e a acupuntura tradicional? Eu falo, cara, porque a acupuntura do Mestre Tung, ela foi pensada com agulhamento. Ela foi pensada com sangria. Ela foi pensada por acupunturistas que utilizavam agulhas. Isso. Então, tipo assim, esse conceito,
esse conceito, às vezes, até, por exemplo, vamos falar da análise sindrômica. Eu não estou falando que não, ó, pelo amor de Deus, hein? A pessoa fala assim, eu quero fazer um curso de Tung, mas eu não entendo nada de medicina chinesa. Eu falo, esse curso não é para você. Primeira coisa que eu falo. Porque a pessoa tem que conhecer de síndromes, ela tem que conhecer de diagnóstico, ela tem que conhecer medicina chinesa. Uhum. Mestre Tung, ele tem muita particularidade e muita diferença, mas continua sendo medicina chinesa. Então, o que acontece? Às vezes, esse próprio conceito de síndromes, que às vezes é martelado na cabeça, a galera de Tung já pensa de uma forma muito Porque o tranquila em princípio relação ao de Tung é diagnóstico. total, né, Fábio? Os princípios de Tung, que Sem está lá dúvida. no Imperador Amarelo, né? É o fundamento ali da cultura. Exato, exato. Engraçado é o seguinte, né? Que eu vou devolver a bola para você novamente. Engraçado que quanto mais eu acabo estudando Tung, quanto mais eu me aprofundo no Tung, eu descubro coisas novas todos os dias. Coisas novas, é engraçado isso. Descubro coisas novas todos os dias. Aí você começa, inclusive, a entrar naquela vibe. Caraca, como a gente não sabe de nada ainda. Como tem coisa a aprender. Outra coisa, eu comecei a fazer o curso de fito, com a Nebramec, né? Consegui, eu não estava no momento para continuar. Falei, eu até comentei com a Daniela, né? Falei, Daniela, eu vou largar a mão disso aqui, que eu não vou mexer com isso agora. Eu fiz. Não estava. Mas olha, suei no final, hein? Nossa, mas não é. Você tá com a tua cabeça voltada para outras coisas, entendeu? Você tá com a cabeça voltada para outras coisas. Então, tipo assim, eu tô no, aquela história. Esse ano foi principalmente segundo semestre agora, Recife, tô no Rio também agora. Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Santo André. Umas viagens que você, tipo assim, você sai na sexta, vai chegar na segunda de manhã. Então você fica 4 dias praticamente. A final de semana retrasada eu fui no Rio, né? Aí, por questões de passagem, era feriado prolongado, fiquei 5 dias. Eu saí de casa na quinta, fui aparecer aqui na segunda-feira de manhã. Você entendeu como é que é o negócio? Então você não puxado, para. mas que bom, Fábio. Tem que ser feito, é o trabalho Não, de missão. Vai que vai na Deus. missão. Pois é, mas você sabe, E Fábio, que no continue final das assim. contas a gente, né? Isso que a gente estava falando, que a gente está falando desses princípios, né? Os princípios da terapia floral, dos florais amazônicos, os princípios da acupuntura do mestre Tung. Então a gente vê que eles têm muito a ver, né? A gente entende que quando a gente está falando de uma terapia e de uma medicina que ela tem por base a sua relação direta do homem com a natureza, então a gente tem ali um paralelo. Então a gente pode sim utilizar a acupuntura e terapia floral juntos. Eles potencializam um ao outro. Então, quando eu faço um diagnóstico na acupuntura ou na fitoterapia chinesa, né, também pode ser, você faz o seu diagnóstico, também pode ser acupuntura sistêmica, pode ser Tung, pode ser qualquer um. Mas você vai na tua linha, né? Vai aquilo que você tem mais afinidade. Mas você também pode, ao mesmo tempo, compreender quais são ali esse princípio de desequilíbrio da pessoa com a natureza dela, e ali a gente usa um floral, sabe? Porque aí a gente corrige esse padrão tão profundo, enraizado dentro da pessoa, que muitas vezes libera o chi da pessoa, sabe? Libera o fluxo. A gente tem florais, cara, você não acredita, que eles movimentam o fluxo do Qi, só que é falado de outra forma. Entendeu? Eu tenho florais que tonificam o Qi do rim, o Yang e o Yin do rim. Cara, um floral fantástico, só que é falado de outra forma. Então, assim, é preciso da gente, que é acupunturista, escutar, entender e fazer esse paralelo com a medicina chinesa para que a gente possa compreender que falar, esse floral vai me ajudar nesse processo que eu estou fazendo com a acupuntura, com a moxa, com o fito. Você já tentou fazer um pouco dessa conversão aí para trazer uma linguagem um pouco mais de NTC ou não? Olha, já, né? Mas isso é bem complexo. Então, assim, para trazer ao público é bem delicado, porque
né? Mas, por exemplo, esse que eu estava te falando, a gente tem um floral chamado chapéu de couro, né? Ele é um floral que ele nasce na água, vai vendo. Ele nasce nos alagados, né? Ele nasce lá no meio da água, lá no meio... Tudo Já a ver, viu, né? já Tudo viu, a ver com o rim, né? Tudo a ver com o rim, né? é lógico que tem a ver com o Tudo a rio. ver. Justamente. E aí, o que que acontece? Ele é um floral com muita solarização. Ele recebe assim, muita luz do sol. Então, ele traz esse sol, ele traz esse fogo para dentro dessa água, sabe? Então, ele trabalha essa ponte entre a água e o fogo. Cara, a ponte entre a água, entre o fogo, nos rins. Pensa, ele trabalha o Ming Man. Ele trabalha. Não, e sem contar outra coisa. Pois Sem é. contar outra coisa. Tem um detalhe importante aí. Você está falando do Shaolin. Olha só a Shaolin. relação da água com o fogo. Olha a relação da água com o fogo. Lógico, é Shaolin. Porque a partir do momento. A partir do momento que você, na verdade, você fortalece o padrão da água, você pode apaziguar o fogo lá em cima, entendeu? Claro, Tanto é, olha só que interessante. Olha a pergunta aqui, ó. Até vou aproveitar. Olha o que o Isaac falou aqui. Quais as emoções e sentimentos que esses florais trabalham e tratam? Eu estou chamando ele lá. E aí, o que você me diz sobre isso? Os sentimentos, esses florais trabalham e tratam. Todos, eles trabalham com o ser humano, né? Eles trabalham a pessoa, o interno dela, ela trabalha todo o nosso corpo emocional, nosso corpo mental, nosso corpo energético. Então, todas as emoções, sentimentos, eles são manifestações naturais do ser humano, né? Seja a raiva, seja qualquer coisa, não é, Fábio? É tudo natural. O que a gente não pode ficar, que adoece, é quando você se fixa dentro desse padrão, né? Então, se sentir raiva, você tem que sentir raiva, isso é humano. Agora, quando você fica com essa raiva ali, cultivando ela, você não dá fluxo, né? E aí que a gente adoece o coitadinho do rim, aliás, desculpa, do fígado, porque não dá fluxo para as emoções, né? Isso na mulher é muito sério, né? Porque o fígado justamente é a segunda essência da mulher. E é aí que a gente tem todos os problemas relacionados com a fertilidade, com o útero, com a menstruação, porque o sangue não flui, né? O sangue que precisa desse né? Mas Fígado o interessante é que você acabou de falar uma coisa importante agora. Na verdade, é um outro assunto que, graças a Deus, eu domino legal. É justamente o aspecto da sangria, né? A partir do momento que você não tem estase, você não tem fluxo, não tem aceleração de sangue. Na verdade, tendões não são nutridos. Você não tem, tipo assim, no caso da menstruação, né, o fluxo adequado, o período normal, né? Período normal na verdade, desse sangue, né, ser eliminado, aquela coisa toda. Então, tipo assim, esse conceito, tem uma frase que eu falo que é muito direta. Quando o pessoal pergunta para mim sobre a acupuntura, eu falo assim, cara, a acupuntura é uma coisa simples. É você sempre manter o fluxo do Qi e do Shui fluindo. Sempre. Todas as vezes. Quando isso acontece, sim, quando isso está acontecendo, esse fluxo natural, não tem patologia. Um desses caras passou a não caminhar adequadamente, patológico. Então, às vezes o pessoal faz aquele... Cara, é só manter sempre o Qi e o Shui trabalhando, Exato. se movimentando. Com o livre fluxo do Qi, o próprio fígado, ele é isso. É manter o próprio livre fluxo do Qi e do Shui, que é parte da natureza do fígado em si, entendeu? É isso então, aí. Isso que você acabou de falar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui para a gente continuar. A mais pura verdade. Aqui, ó. Terry Campos. É a Tânia, a mais pura verdade. Uma grande terapeuta floral dos florais da Amazônia. Maravilha. Maravilha. Seja muito bem-vindo, é uma honra ter você com a gente aqui, com toda certeza. A gente fica muito feliz aí, entendeu? Trazer uma galera diferente para mim. Junto, acupuntura e florais da Amazônia com resultados excelentes. Muito legal. Legal. Isso é muito importante. Na verdade, isso aí é inclusive para a galera conhecer essas variações aí, né, de florais. Eu lembro que, se eu não me engano, se eu te falar besteira, você me corrige, é florais de Bach, florais da Amazônia, se não me engano, florais de Saint-Germain também, que eu não sei que linha que é essa de Saint-Germain, porque é um assunto realmente que eu não domino, então qualquer coisa que eu falar aqui, para não falar nada, eu deixo especialista falar, entendeu? Que eu acho que é muito mais importante.
Então quer dizer que esse aspecto, aproveitando a pergunta do Isaac, esse aspecto emocional, você já falou que ele vai ter um trato de uma forma um pouco generalizada. Aspectos se relacionam, com toda certeza vai ter também, mas eu queria que você explicasse um pouco isso. Inclusive o Rodrigo está falando aqui, vai ter curso de florais da Amazônia? Aí vou deixar ela responder, Rodrigo. Tá. Então, qual é a pergunta, Fábio? É essa que você quer que eu responda? Você estava fazendo outra em relação às emoções, não é isso? Sim, desculpa, perdão, eu me perdi. Então, no que diz respeito a processo de dor, Tá. para mim, de Tung, para mim, Fábio, dor para Tung como diz o outro, é a coisa mais banal que tem para acupunturista de Tung e tirador. Me fala para mim o que é o Florais da Amazônia que diz respeito a essas doenças que se relacionam com padrões de dor. Legal, ótima pergunta. Muito boa pergunta. Pois é, aí vou pegar teu gancho. Você falou assim, por que que Tung, né? Você fala assim, Tung trabalha com sangria e tirar dor é assim, né, para Tung. Pois é, por quê? Porque quando a gente faz a sangria, a gente dá justamente o livre fluxo. Então a gente entende da mesma forma, sabe? O princípio, como eu te falei, ele é o mesmo. Então, quando a gente tem uma estagnação, eu vou ali criar um bloqueio, e esse bloqueio é a dor, né? É onde eu vou sentir dor, onde eu tenho contração, onde eu não consigo fluir, aquilo ali vai gerar uma dor inevitavelmente. Então, a gente tem um floral, por exemplo, que é o João Brandim. O João Brandim, ele é um floral com dupla dominância, ou seja, é um pouquinho além daquela classificação que eu tinha te passado. A classificação pelos elementos. Então, a gente tem uma dupla dominância no João Brandim, que é entre ar e terra, né? Então, a terra, ela é o elemento mais relacionado com o nosso corpo físico, né? Nossa estrutura. Enquanto o ar, ele está mais relacionado com o plano mental, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente fala, comunicação, tudo isso é ar, certo? Então, quando eu tenho uma contração, uma dor, um bloqueio que dói no meu corpo, eu preciso de arejar essa terra, sabe? Eu preciso criar espaços nessa terra, né? Eu preciso de fazer aquilo fluir, aquilo desbloquear. E o João Brandim, como ele tem essa dupla dominância, não somente por isso, mas por toda manifestação, toda atuação desse floral, ele auxilia justamente a arejar e abrir o espaço nessa coisa que está ali bloqueada, travada. Mas a gente tem outros, por exemplo, a gente tem o gergelim. Eu gosto muito dele quando eu penso nesses bloqueios nos meridianos, porque o gergelim, ele é um floral que ele tem muito fogo. Só que esse fogo dele ajuda a você fazer circulação do Qi nos canais, né? A gente fala de outra forma, eu te falei outra linguagem, mas é isso. Basicamente é isso que a gente faz. Traz muita movimentação do Qi, né? Ele movimenta energia nos canais e também nos chakras. Então, isso faz movimentar o Qi e aí desbloqueia também. Faz muito desbloqueio. De uma forma geral, todos os cipós, inclusive tem um vídeo muito bacana lá no perfil dos Florais da Amazônia, feito pela sintonizadora dos florais, Maria Alice, né? Co-sintonizadora, falando dos cipós, que a gente tem alguns cipós, né, no sistema. E as pessoas, às vezes, não sabem que o cipó flore, que flore com flores maravilhosas. E o cipó na floresta, ele é aquele ser, né, que ele vai circular toda a floresta. Ele sobe, ele desce, ele não tem limite para um cipó, não é mesmo? Ele circula por tudo. Então, quando a gente toma um floral de um cipó, ele ajuda a gente dentro dessa interação de campos de consciência que a gente fala, que é esse espelhamento que eu estava explicando lá no começo, de trazer também esse movimento em nós. E, mais uma vez, quando eu tenho movimento, quando eu tenho fluxo, eu não tenho dor, né? Que legal, hein? Muito legal. Olha que interessante. Ó, eu vou deixar você responder duas perguntas agora. Deixa eu ver aqui. Tá. Rodrigo perguntou. Bom, primeira pergunta, vou fazer três. Primeira. Sim. Isso. Segundo. Vai lá, responde. Tá?
Então, todos os cursos, né, cursos básicos, que é o ciclo fundamental, e os cursos intermediários, eles estão online. Então, durante todo o ano, a gente tem o ciclo de formação acontecendo. Então, logo no primeiro semestre agora, né, nos primeiros meses, vai ter o curso introdutório, o curso de ciclo básico, né, fundamental, e aí depois vai ter os cursos intermediários. E alguns desses intermediários, na verdade, todos os intermediários vão ter como pré-requisito esse curso introdutório que a gente já faz logo no começo do ano. Então, ele é uma formação que ele acontece durante todo o ano em vários módulos diferentes, tá? Então, dá para fazer a formação toda em um ano, ou você pode fazer um pouco nesse ano, um pouco depois, dá para ir fazendo no seu tempo. Mas está tudo online. Vai lá no site floraisdamazônia.com.br e dá uma olhada na agenda e também pode seguir o perfil dos Florais da Amazônia. E o meu. Quem produz esses florais foi a Inês que perguntou depois. E como são adquiridos em laboratórios de manipulação? Ele falou. E como são adquiridos? Pergunta. E em laboratórios de manipulação? Pergunta também. Entendi, tá bom. Então a Inês fala assim, quem produz esses florais, né? Então os florais da Amazônia, eles são produzidos lá no Centro de Medicina da Floresta, lá na Amazônia, no Vila Céu do Mapiá, e preparado, regularizado, distribuído, vendido tal, toda a formação também pelo Instituto Floresta Mãe. Agora, fala uma coisa. Fala. Uma coisa, isso aqui é uma questão de dúvida. Tá. Que eu acho que com certeza você vai ter alguma explicação sobre isso. Eu já vi algumas imagens, eu não sei dizer se foi imagem, acho que foi um desenho, alguma coisa, alguma ilustração. Por exemplo, fizeram uma relação direta com o feijão e com o rim. Certo? O próprio formato, cor. O que você tem? Ou se tem alguma coisa que se autorrelaciona do formato da natureza com os nossos órgãos e vice-versa. Muito legal, porque tem, né? Tem isso assim de forma muito clara e outras nem tão claras assim. A gente precisa ter olhos, né, para ver. Então, por exemplo, a gente tem um floral chamado garrafinha. E a garrafinha, ela é um fungo que ela é dura, sabe? É um fungo duro, não é aquele fungo mole, não. Ele nasce uma haste e da cabecinha dessa haste ele vai se abrindo um chapéuzinho em forma de orelha. E aí esse fungo, ele é uma medicina, inclusive, né? Ele tem uma seivazinha dentro que ele cura otite, trata-se otite. Isso é a parte física desse cogumelo. Mas quando a gente faz ele, a gente submete esse floral a uma essência floral, né? A gente submete esse fungo a ser um floral, isso que eu quero dizer. Então a gente tem ali a informação, né? Aquele campo informacional dentro daquele floral, que vai tratar o quê? As confusões, sabe? Aquilo que a gente ouve e não entende, aquilo que é tudo muito bagunçado em volta da gente e que precisa de uma afinação. Porque o ouvido é justamente esse nosso órgão que vai sintonizar, não é? Sintonizar com o som correto. E aí o floral da garrafinha, justamente ele faz isso. Ele nos sintoniza com o som correto. Eu comigo mesma, qual é o meu alinhamento? Qual é o meu som correto? Quando eu estou muito dispersa, se eu tivesse um diapasão assim, batendo na minha cabeça, tum, e me alinhasse. Esse é o floral da garrafinha, não é muito legal? Interessante. Me fala uma coisa, mas tem alguma relação? Olha a pergunta. Agora estou especulando, logicamente. Eu não sou especialista no assunto. Há alguma relação, por exemplo, padrões? Eu sou um padrão madeira. Tá. Tem florais, por exemplo, que é mais adequado para pessoas com padrão madeira igual eu, pessoas que é mais padrão fogo? Ou existe uma tendência meio que natural? Que, geralmente, quando nós temos alguns distúrbios, esses distúrbios eles acabam se repetindo no decorrer do tempo, né? Inclusive, algumas pessoas não sabem disso, mas estase de sangue. Tem pessoas que elas são propensas a criarem estases no seu dia a dia. Isso é um padrão
Tanto é que há pessoas que, na verdade, a melhor forma de você fazer um tratamento nessa pessoa é justamente submeter a padrões de sangria de tempos em tempos. Né? Às vezes não são tempos tão esparsos assim, mas de tempos em tempos você vem submetendo a pessoa a padrões de sangria, tal, para inclusive fazer essa circulação, essa renovação, né? essa movimentação, entendeu? O que você tem a dizer sobre isso? Isso que você está Trazendo trazendo, isso que você está trazendo é muito legal, Fábio, porque assim, o que você está me trazendo são padrões de doença, né? Quando a gente vai tratar com os florais, a gente trabalha com os florais da Amazônia, a gente trabalha com padrão de saúde. O que é diferente? Eu vou fortalecer a saúde, o padrão de saúde numa pessoa. Então, você está me dizendo assim, a pessoa tem um padrão, até mesmo constitucional, né? Então, assim, alguns padrões, eles variam, né? Tem momentos em que eu tô mais madeira, tem momentos que eu tô menos, tem momentos que tô mais. Então, dentro dessas variações, a gente pode adequar a fórmula floral dentro do que a pessoa está precisando naquele momento. E aí, conforme ela vai trabalhando aqui e processando aquilo dentro dela, ela vai equilibrando o padrão. Porque não tem nada demais eu ser padrão madeira ou ser padrão fogo. O que eu preciso é de estar equilibrado dentro do padrão, certo? Então, a gente vai fortalecer o padrão de saúde daquela pessoa, na constituição que ela tem, no DNA que ela trouxe para o mundo, mas existe um equilíbrio, existe como estar bem dentro da minha sanguinidade, do meu perfil, né? Inclusive, até numa conversa que nós tivemos um pouco antes, você falou um pouco sobre, inclusive, da própria flor de cupuaçu. Explica um pouco melhor, que eu fiquei muito interessado sobre esse assunto. Isso é muito legal. O cupuaçu, ele é outro desses que a gente tem esse formato na natureza, né? Que a gente espera com parte do nosso corpo. Por exemplo, o fruto do cupuaçu, ele se assemelha, né, na estrutura dele com o cérebro. Ele não é um cérebro perfeito, mas assim como a noz, sabe aquela noz, né, que a gente abre, assim, parece dois cerebrinhos, assim, né? O cupuaçu também, ele tem essa coisa desses dois hemisférios. Mas olha só, o cupuaçu não é uma frutífera, ele não traz um fruto que alimenta. Pois é, quando a gente toma um floral do cupuaçu, ele também nutre algo em nós. Né? O que ele vai nutrir? Ele vai nutrir toda essa estrutura mental, processamento da nossa mente. Ele é muito bom, então, para quê? Para estudo, para a gente ter foco, para a gente ter clareza, discernimento. Então, ele, inclusive, faz parte da fórmula do estudante, né? Que a gente tem essa fórmula, que ele propicia que a gente tenha mais sistematização. Né? Ele é um floral, sim. E a flor dele, ele parece uma mandala também. Ele é uma mandalinha. Então, é tudo muito sistematizado. É tudo muito certinho. Então, quando a gente está estudando, a gente precisa, né? De metodologia, de foco, de direcionamento, aquela coisa assim. Então, o floral do cupuaçu. Olha a holografia aí. Incrível. Olha a holografia aí. Olha a holografia aí. É isso que eu estava te falando. Então, está na natureza. O negócio é a gente reconhecer essa holografia, ou reconhecer esse espelhamento, ou reconhecer as leis de Hertz, sei lá como é que você vai chamar esse negócio, mas é a mesma coisa. Isso pouco importa, entendeu? Mas o que é engraçado, o que chama, assim, para a conversa em si, é justamente, às vezes, a gente se deparar com esse tipo de coisa na natureza e a gente não parar para analisar a coisa dessa forma. Entendeu? Dessa questão de assim, olha, tem essa relação, na verdade, no caso do feijão, o feijão que eu já vi foi algum desenho, uma ilustração que eu vi, o feijão se parece com um rim. Eu não me recordo do que se parece, assim, um vegetal, se não me engano, que parecia com um rim. Parece dois rinzinhos, assim. Dois feijões. Exato. Então, tipo assim, isso. E se você for fazer, né, novamente, trazendo para o universo que para mim é muito tranquilo. Trazendo isso para um processo holográfico, assim, cara, tem todo sentido isso, meu. Tem todo sentido. Todo sentido mesmo, entendeu? Então, aqui eu falo para você, né? Caraca, meu, como a gente não sabe absolutamente de nada.
Entendeu? Pois é, Inclusive, falar aqui, ó, uma está pergunta. ali, né? Está dentro de nós, está em volta da gente, está entre nós. Então, assim, a gente tem que ter um pouquinho mais de sensibilidade mesmo para perceber essa natureza e despertar. Inclusive, eu estava lendo isso hoje mesmo no livro dos Florais Amazônicos. Despertar esse terapeuta interno, sabe? A nossa cura interna, a nossa autocura, para que a gente possa, sabe, ser autônomo na nossa saúde. Bom, ó, o Rodrigo Mas, pergunta como são adquiridos em laboratório de manipulação? Rodrigo, então, os florais da Amazônia eles são vendidos na sua tintura estoque, lá na loja dos Florais da Amazônia, lá no site, tá? Ou você, se você for tomar o floral já manipulado, né, que é o floral que você vai tomar, ele está preparado, você pode preparar ele em farmácias que trabalham com os florais da Amazônia ou com terapeutas que trabalham com o kit dos florais da Amazônia e preparam para você. Então, por exemplo, se estiver em São Paulo, a farmácia Alquimista é uma farmácia que prepara, tá? Os florais da Amazônia. Fora de São Paulo, aí depende de qual cidade, mas tem terapeutas também que podem te enviar pelo correio. Então, chega. Onde você estiver, chega. ó, a Inês está fazendo a seguinte pergunta. Hum. Existe princípios semelhantes à homeopatia? Existem princípios muito Deixa eu voltar aqui. semelhantes à homeopatia. É uma afirmação. É, Mais ou menos, né? Existe, como a gente estava falando, eu e o Fábio, todas essas racionalidades, sabe? Formas de você entender a saúde, né? Seja a homeopatia, seja a medicina chinesa, né? A terapia floral, florais da Amazônia. Quando a gente tem esse princípio fundamentado na natureza, é onde a gente vai ver essa semelhança, porque o princípio é um só, né? Mas a homeopatia ela é diferente do floral, né? Porque na homeopatia a gente dilui o princípio, aquele princípio ativo, né? Aquela planta, às vezes nem é planta, é mineral, é animal. A gente dilui isso, a gente fala infinitesimamente, algo assim. Muitas vezes, até o infinito, né? Então fica quase nada de princípio e às vezes nada mesmo, dependendo da potência, nada de princípio ativo naquela homeopatia. Né? E o floral a gente não passa por esse processo. A gente solariza a florzinha. Quem explicou lá no começo. Se você não no começo, aí você volta lá depois, né, Fábio? não, beleza, beleza, tranquilo. Mas isso, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Peraí, peraí. Não, acho que não, acho que não. A Inês falou assim: Mas você isso dilui tudo. tintura mãe. Então, assim, da Ah, tintura sim. mãe, a tintura mãe, ela não sai lá da floresta, né? É preparado os florais lá, e aí é preparado depois uma solução estoque, e essa solução estoque que vai para as farmácias e que vai para os terapeutas que trabalham com o kit, e dessa solução estoque é preparada a solução de uso, ou o floral mesmo lá, o vidrinho que a gente toma direto na boca ou põe na água. Mas só que você tinha falado alguma coisa, por exemplo, sobre a própria questão do estar em volta, né? No passado, eu me recordo muito isso. Eu sou do interior, né? Eu sou paulista, não sou paulistano. Então tinha muito isso de. Inclusive minha mãe tem uma pancada de coisa no quintal plantado lá. Inclusive umas plantas que eram, inclusive, difíceis de encontrar. Ah, isso Sim, aqui se tomar chazinho, tal coisa vai ser bom. Então, tipo assim, tinha muita sabedoria no passado, no próprio quintal, né? No quintal da avó, no quintal claro. da mãe. Inclusive, eu vou na casa da minha mãe e me perco de tanta planta que tem na casa da minha mãe. Graças a Deus, né? Que continue assim. Né? Que isso aí a gente acaba perdendo no decorrer do tempo, porque isso é uma sabedoria bem ancestral, né? Você vai Isso, passando de geração em avó para geração. avó, de vó para mãe. E a É, gente hoje, né? Nossa sabedoria está no Dr. Google, né? Infelizmente, né? Vai perdendo essas coisas hoje. é sim. E isso aí, e essa coisa que sempre esteve muito à mão, né? Antigamente, né, era uma coisa muito simples. Ah, faz um chá de alface que vai acalmar, um chá de capim-limão, que na verdade é uma É, erva cidreira, né? É maravilhoso para tomar como chá, delicioso, entendeu? é. E a gente acabou perdendo isso daí, entendeu? E no dia a dia, utilizar, por exemplo, inclusive essas coisas que estão na mão da gente, é uma coisa que, inclusive, é totalmente indicado. O que você pensa sobre isso? Daquele chazinho que você toma,
você utiliza, que tem uma sabedoria ali. O que que você tem a dizer sobre isso? Pois é, né? É tão incrível que o Brasil, né? O Brasil é uma terra muito abençoada, né? Para essas medicinas, para Sim. essas ervas, né? A gente tem aqui uma diversidade, assim, absurda, como você falou, né? Muita coisa se perdendo, muita coisa ficando, né? Para lá, porque a gente não a gente não tem nenhuma política, né, que assegure a continuação, a continuidade desses saberes, né? Então, existe algumas frentes aí para que a gente consiga assegurar pelo menos um pouquinho perto de tudo que a gente já perdeu. Mas eu utilizo também essas ervas que a gente tem em casa, ou até mesmo essas que a gente pode comprar na farmácia, mas que são de fácil acesso. Por exemplo, às vezes aqui no meu quintal eu não tenho muita coisa não. Então eu preciso às vezes de alguma coisa para o rim, assim, tipo chapéu de couro, cavalinha, é, quebra-pedra, né? Que são chás assim, excelentes para o rim. Eu utilizo sim no meu dia a dia, porque eu acho, sabe, Fábio, que quando a gente mantém a nossa saúde, é o melhor, é a melhor política. Então, a gente sempre utilizar um floral, a gente sempre utilizar um chazinho, a gente sempre fazer uma mochinha, sempre fazer um escaldapé, é o mínimo para que a gente possa manter a saúde, manter o nosso sistema imunológico em dia, né? Para que quando a gente for precisar de ir lá bater na porta do Fábio, pelo amor de Deus, Fábio, faz um turno em mim, né? Que a gente já tenha é, dentro de nós, né? Dentro do nosso cotidiano, feito o mínimo, a alimentação, né? A gente, olha, Fábio, eu falo assim, mas olha, eu já Não, contei para tanta mas você gente sabe, das vezes que eu fui para o seu ambulatório. E as passagens que eu já tive naquele ambulatório, gente, eu lembro uma vez, vou contar rapidinho, Fábio. Eu fui lá só dar um oi. não, não, fica tranquilo que agora o Instagram não tem mais 1 hora, agora pode ser 4 horas. Eu descobri isso Olha esses aí, dias. Eu não vou ficar 4 horas aqui, mas dá pra gente conversar mais, tá tranquilo. eu fui só dar um oi. Eu saí do ambulatório geral, falei, vou lá dar um oi pro pessoal dos tungueiros, né? Que tudo meus amigos, né? Meus amigos são tudo tungueiro, tudo eles, tudo. Passei lá, Primeiro é tudo gente boa. Primeiro é tudo falei, gente boa. quando eu fiz assim, Fábio, com a minha mão, eu fiz assim, oi, uns três olharam assim, ó. Aí eu fiquei quieta assim na porta, eles falaram assim, ei, vem cá, Vanessa. Eu falei, não, eu só vim dar oi, eu tô indo embora. Não, 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 deixa eu ver tua mão. Aí olharam minha mão, aí eu falei, nossa, o que será que eles estão vendo na minha mão, né? Parecia cartomante, aqueles, não é cartomante, Tungueiro quiromante, parece né? bruxo, né? Parece quiromante, Tungueiro né? parece Olhando bruxo. a mão. Aí um chamou o outro, falou, vem cá. Aí eu falei, meu Deus, deve ser muito sério, né? Porque um tá chamando o outro para mostrar. Aí eles se olharam e falaram assim, aham, é. Eu falei, gente, que será que eles estão falando? Eles falaram assim, Vanessa, deita aqui um pouquinho na maca. Eu falei, não, gente, é sério, eu só vim dar oi, eu tô indo. Não, 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 não. Deita aqui. Eu falei, nossa, deve ser muito sério, né? Aí daqui a pouco vem o Vladimir, né? Que ele me ama, o Vladimir. Aí eu deitei na maca. Inclusive ele tá aqui, não sei se ele foi embora. Eu Ele vi. tinha entrado aqui, ele tá aí, se eu não me Aí eu engano. deitei na maca, eu já estava suando, porque eu não sabia o que estava acontecendo. O Vladimir veio e falou assim: fica tranquila, tá? É rapidinho. Eu falei, como assim? O que está acontecendo? Vladimir, o que você está fazendo? Ele falou, não, fica quietinha. Tum, uma agulha na ponta do meu nariz. Você acredita nisso, Fábio? Ele teve a ousadia de colocar uma agulha na ponta do meu nariz. Eu não sei nem para que serve, mas colocou uma agulha. A hora que ele colocou essa agulha, eu já estava chorando. Eu já estava chorando, ele me encheu de agulha, nem sei o que foi que ele fez. Gente, eu chorei tanto naquele ambulatório. Olha lá, o Vladimir. O Olha lá, Vladimir olha o vampiro. Vanderlei. O Vanderlei falando que ele é vampiro. O Vlad, Gente, meu Vladimir. Vlad, Gente, Vlad é o o nosso Vlad. representante medieval. Gente, o Vlad. E aí, mas vou te chegar aí. Chegou uma pessoa, eu não sei o nome dela, uma moça. E eu chorando, né? Dando aquele bafão no ambulatório. Ela pegou o meu pulso e começou a massagear um ponto. E aí, cara, eu não deixava ninguém chegar perto, mas ela, eu deixei. Eu falei, tá bom. E ela começou a massagear. E aquilo começou a melhorar de um jeito.
transcendental, porque aquilo, eu nem sei o que, que eu tinha antes, mas eu fui melhorando, assim, de começar a ver as coisas com luz. Por isso eu digo transcendental. E aí eu olhei para ela e falei Uau. assim, o que, que você está fazendo? Ela falou, estou massageando o C5, né? Ponto C5, que é o ponto Luo do coração, né? E ela ficou massageando ali, Para questões emocionais, o PC5 é melhor que o PC6, com e toda certeza. aí, e aí ela foi massageando e o negócio foi indo embora. Mas, ó, Cara, eu vou te contar um segredo aí. deixa eu só te falar ainda mais isso aqui. Eu saí de lá tão atordoada ainda. Depois de uma semana, eu mandei uma mensagem pro Vladimir e falei assim: obrigada. Mas eu precisei de uma semana. Eu vou te contar uma. Na verdade, essa agulha que ele colocou na ponta do teu nariz, a gente, por Atung, esse ponto tem a função de tratar mal do demônio ou mal do espírito. Ou seja, em outras palavras, é para questões emocionais bastante complexas. Eu nem sei o que Porque aconteceu ali. isso dá um sossega-leão na pessoa, mas um Olha, sossega-leão. Pra você ter uma ideia, a pessoa, quando ela está agressiva, você faz esse agulhamento, a pessoa acalma quase que olha, imediata. É um negócio absurdo isso. eu Entendeu? não sei o que aconteceu, mas eu tive uma passagem ali muito forte. Como E diz aí, o seu demônio estava complicado, hein? tava, eles viram na palma da minha mão. Eu fiz assim, Fábio. Oi! É. Você sabe que essa história de fazer diagnóstico de mestre Tung pela mão só está faltando eu ganhar na Mega Sena. Eu estou tentando, não consegui até hoje. Quem sabe uma hora apresenta os números para mim aí, né? Ô, Vá, mas me conta aí, pra gente. A conversa tá muito legal. O que você tem para poder fechar nossa conversa? Que foi realmente uma conversa muito boa. Gente, Fiquei muito não, feliz. Fábio. Pois é, olha, O assunto é bom, o assunto é leve. Eu acho que nós vamos ter que. fazer o. Eu acho que esse ano, como diz o outro, o espírito já está batido já, mas eu acho que ano que vem a gente vai começar a voltar com as lives. Aí é que agora tá, como diz o outro, né? Chegando no final de ano, já a galera já tá com a bateria já riando, Já, já é claro que impressionante. Já sim. começa a bateria a riar, ainda terei 3 finais de semana agora consecutivos de aula aí, então você já imaginou, Uau, né? Vai dar puxado, né? graças a Deus. Graças a Deus. E Pois aí, me é. conta. Pois é, olha, quem tem interesse em fazer os cursos dos Florais da Amazônia, como eu já tinha falado antes, está toda a grade online, você pode fazer lá no site dos Florais da Amazônia e fazer. Quem quer fazer atendimento dos Florais da Amazônia, ou até mesmo um atendimento já dentro de um estudo, então pode, a gente também faz esse acompanhamento online, né? Tanto presencial quanto online, e que funciona super bem também. Então, pode mandar lá um direct para mim, pode mandar uma mensagenzinha lá pelo meu Linktree, que tem o WhatsApp, para a gente fazer esse tratamento, né? E, ao mesmo tempo, é mais que um tratamento, né, Fábio? Ele é um autoconhecimento. Esse autoconhecimento que liberta a gente de engano, que liberta a gente de coisa atrapalhada, que libera esse fluxo que você estava falando, né? Porque a hora que a gente libera isso daí, a gente flui na vida muito melhor, né? Com Antes de certeza. adoecer, né? De preferência, antes da gente precisar de entrar com uma coisa mais agressiva, né? Com certeza. Ô, Vanessa, foi assim, olha, eu fico feliz quando eu consigo trazer alguma coisa. Às vezes o pessoal, é engraçado, né? Boa parte do meu público é o pessoal que já foram alunos meus, pessoas que têm interesse em fazer Tung e tal. E quando eu consigo agregar valor, trazendo outras pessoas e outros profissionais para falar das experiências que têm, não só experiências, como também as suas vivências, que isso que É, eu acho muito mais importante. Nós não somos uma caixa, né, que a gente só vive limitado no meu quadro, sendo que você tem várias outras possibilidades. Para você ter uma ideia, eu tenho a própria Inês aqui, a Inês que está escrita excelente aí, né? A Inês é uma legal. grande especialista. Ela é uma grande especialista em laser e ela. Nós vamos fazer um estudo. Esse ano a Inês sabe que eu estou meio complicado. Eu estou terminando esse ano aí. Se Deus quiser, ano que vem terão uns projetos novos aí.
e a gente vai desenvolver alguma coisa sobre questão de laser e acupuntura de Tung, Puxa, certo? Porque que ela legal. realmente, Parabéns, ela Inês. é uma Muito legal. especialista, uma professora fantástica. Que Assim, massa. eu fiz uma live com ela também maravilhosa, entendeu? O pessoal, inclusive, quer conhecer mais sobre o assunto, né? Então a Inês é uma pessoa muito querida. Ô Legal. Inês, vou começar por uma nova semana que vem, vê se você trata de aparecer, viu? Porque ela me deu cano no curso passado, sabe? Ela Olha, fez, mas ela falou, eu vou assistir de novo, mas ela não foi. Então tá bom, estou puxando a orelha dela. Então é muito legal. legal quando eu consigo trazer profissionais para poder agregar valor. É lógico, né? Tem pessoas que nem o próprio Sérgio. O Sérgio falou, pô, tô querendo fazer esse curso não sei há quanto tempo, né? E isso que é legal, né? Porque o que acaba acontecendo? Você acaba agregando valor, porque quem tem que ganhar com isso, lógico, nós ganhamos com o quê? Com conhecimento, podemos ser beneficiados com o próprio tratamento, né? E uma coisa muito importante, as pessoas que serão tratadas por nós. Né? As pessoas que serão tratadas por nós, que eu acho que isso é fundamental hoje, né? As pessoas que passam pelas nossas mãos, ela tem que ter um tratamento humanitário, um tratamento, né, dedicado ali. Olha, você está naquela, vai, uma hora, aquele 40 minutos, você tem que ter um tratamento totalmente acolhedor, né? Então, no nosso dia a dia, é o mínimo que a gente tem que fazer. Na verdade, eu até estou querendo começar a levantar umas bandeiras um pouco chatas aqui. A gente tem que começar, inclusive, mostrar para a própria população para não cair na mão de gente que ainda não tem nem condição de estar atendendo. Sim. Certo? Uhum. Tem muita gente por aí que fala que é aquilo que ela não tem condição de ser, nem se estudar muito. Entendeu? Essa que é a grande verdade, sabe? Assim, eu não quero falar uma coisa para não polemizar, mas o negócio aqui está meio complicado, sabe? Tem um pessoal aí que está sendo tratado por gente que não tem conhecimento para poder ser tratado, É. certo? E a gente tem que, na verdade, tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, certo? Porque existe um engano aí, existe um erro muito, como que eu vou dizer para você, que nós como profissionais temos um pouco de culpa nisso. A acupuntura ela é livre, tudo bem. Só que ela não é livre de boas práticas. Ela não é livre de muito estudo. Ela não é livre de uma boa formação. Sim. Ela não é livre de prática. Você está entendendo o que está acontecendo Claro, a hoje? terapia Hoje em floral dia, também, Fábio, mesma história, né? Então é livre, mas realmente precisa de ter um aprofundamento no estudo, né? Com certeza. mas sem dúvida, sem dúvida. Sabe o que acontece? Às vezes a pessoa hoje ela se intitula ser uma coisa que ela não tem condição nem de dar conta. Uhum. Então, Porque gente, se isso tiver alguém escutando aí, nesse caso, façam formações, estudem, procurem informação, né? Tanto a formação de acupuntura como a formação de florais. Tem ótimas, várias formas, ótimas formas de você seguir um caminho profundo, né, de estudo. Precisar de alguma coisa, pode perguntar para a gente orienta, né, Fábio? Qual seria um caminho exato, adequado e tudo com mais. toda certeza. Agora eu quero, da gente falar, bom, beleza, show. Meu, você está aqui do meu lado agora. Você tem que vir para Rio Preto fazer alguma coisa aqui agora, pô, Com certeza. 2023, meu. Cara, Vamos. você está do meu lado aqui, ó. Como diz o outro, nós somos paulistas, um tirinho de espingarda, você está aqui, pô. Caramba. Eu Tem que mudei vir de com esse. São Carlos, sabia, Fábio? Eu tô no interior de Minas agora. Tô um pouquinho mais longe, tô no sul de Minas. Você está onde? Eu tô em Itajubá, no sul de Minas. Não, eu conheço Itajubá. Um pouquinho mais Você tá bem longe. sul de Minas, né? Caraca, eu não sabia que você tinha mudado. Não. Mudei. Mas não tem problema, isso não é impedimento para você vir para cá também. Não tem problema nenhum. Legal. Vá, muito obrigado. Obrigada Grandes a você, bênçãos para Fábio. você. Honra estar aqui com você. Muito Nossa, legal, a honra é toda adorei. minha. E tá aí conhecendo Não também o tem. pessoal que te segue nesse perfil. Que bom conhecê-los. Então, obrigada a todos que acompanharam aí também.
né? O assunto sempre agrega, com toda certeza, e a galera, inclusive muitos falaram para mim que tinha um compromisso, que não ia dar hoje, mas, professor, fica É, tranquilo que eu assisto depois, depois assiste né? isso. Então, exatamente, isso que é importante. Na verdade, a gente faz, lógico, se tiver 10 assistindo tá ótimo, se tiver 1000 assistindo tá ótimo, a gente faz porque gosta, entendeu? Então a gente sempre faz um trabalho para atingir a maior quantidade de pessoas e o intuito é sempre esse. Vanessa, Legal. muito obrigado. Obrigado, Vou desejar para você, todo mundo. ó, todo mundo cumprimentando aí, a galera. É, Ó. A Lana é aluna minha aqui em Rio Preto. A Lana é uma pessoa, uma fisioterapeuta lá do Mato Grosso do Sul, menina maravilhosa, fantástica, uma maravilha. profissional nota 10. Legal. Bom, Vanessa, Feliz Natal para você. Já tem que começar a desejar Feliz Natal e Feliz Ano Novo, né? Feliz Natal, Feliz Ano Novo. É isso aí. Bênçãos para você. Para você Espero também, que família. a gente consiga se rever, né? Ou se ver novamente logo, logo. Ano que vem, Mestre Tung, muita coisa nova chegando no pedaço, com toda certeza. Delícia. Vanderlei, Deus querido, beijo, abençoe você. saudade de você. Vladimir aí, ó. Vanderlei, final de... Meu Olha o Vladimir aí, ó. Ele é meu malvado preferido. É meu medieval preferido, como diz o... Então, até mais, gente. Deus abençoe. Tchau. Rodrigão, final de semana eu tô aí. E no outro final de semana, nova turma do Mestre Tung na sede da Faculdade Ibramec São Paulo. Beijão. Deus abençoe a todos. Fábio, Não desaparece não, tá? Me marca lá como colaboradora, tá? Quando você for salvar, já marca lá como colaboradora. Ficar com a gente aí essa live linda. Tchau. Beijo. Até mais. Deus Tchau, abençoe a todos. Tchau, tchau.